Tá, vamos lá. Esse aqui é o episódio 2 e na última aula a gente falou sobre o que é inteligência artificial e hoje eu vou falar um pouco sobre como a inteligência artificial está mais presente já na nossa vida e há mais tempo do que a gente imagina. Então, eu quero começar falando um pouco sobre o que nós temos de soluções de IA hoje no mundo que são de fato aplicadas. Acho que a primeira são carros autônomos. A gente já vê aí muitos exemplos de carros autônomos, principalmente os sistemas de navegação da Tesla, que são muito utilizados. Existem também, a nível comercial mesmo, alguns robozinhos aspiradores que conseguem fazer todo o mapeamento da sua casa e utilizar uma limpeza ou criar um programa de limpeza que vai sempre manter a sua casa limpa. Também, toda vez que você está jogando algum jogo, por exemplo, se tem algum console ou joga pelo computador, você tem, por exemplo, os bots, né? Que são treinados, são, de certa forma, agentes inteligentes. Então, também são um exemplo de inteligência artificial. Um negócio que está ficando mais presente é o reconhecimento por voz, seja em agentes conversacionais como, sei lá, Siri ou até mesmo Alexa, que são assistentes pessoais incríveis. Você consegue fazer algumas atividades com eles, também um exemplo de como a inteligência artificial está presente no nosso dia. Um que talvez poucas pessoas entendam como sendo inteligente, a inteligência artificial, é o próprio Google, porque, bom, ele está presente há tanto tempo que a gente às vezes nem para pensar, mas de fato, se você parar para pensar, você digitar ali uma pergunta e ele conseguir elencar para você, com base em toda a internet, a melhor resposta para você é sim um exemplo de inteligência artificial. Temos também aí, pô, o próprio Google Tradutor, você conseguir traduzir uma frase de um idioma para outro e ainda considerar de alguma certa forma o contexto dessa frase para dar ali a melhor tradução é sim um exemplo de como o Google, de como a inteligência artificial está presente. Bom, um que é importante é a prevenção de spam. Muitos operadores de e-mail usam inteligência artificial para entender o que é um spam, o que não é um spam. Mesmo vale para fraudes bancárias, quando você faz uma transação que está fora do padrão, tem ali por trás um sistema de inteligência artificial que atua para entender se a sua operação é válida ou se de fato é alguém tentando se passar por você e fazer uma compra que não você não queira. E também tem os próprios chatbots aí que estão ficando muito famosos e talvez sejam a aplicação mais clara do que é um agente inteligente, do que é inteligência artificial hoje em dia. Não só isso, também é muito útil. Então, acho que com esses exemplos dá para entender que às vezes a inteligência artificial está mais presente em nosso dia a dia do que a gente pode imaginar. Mas tem algumas coisas que a inteligência artificial não consegue fazer ainda e que, na minha opinião, eu acho difícil que, bom, de fato, venham a fazer. E são elas, por exemplo, um exemplo na medicina, você conseguir executar uma cirurgia bem complexa. Isso é muito improvável que um dia um robô, uma inteligência artificial, consiga fazer, na minha opinião, porque existem muitas variáveis que muitas vezes você não consegue antecipar, porque cada paciente é um paciente. Então, toda essa interação com o ambiente no cenário da medicina, eu acho que é um pouco complexa, como a inteligência artificial está agindo. A reprodução de emoções. Então, uma máquina consegue talvez entender uma emoção, ela consegue, por meio de uma imagem, ver que você está triste, feliz, identificar emoções, mas é muito difícil você conseguir fazer com que uma máquina ou um sistema inteligente, de alguma forma, consiga representar emoções, ter empatia. Esse é um tipo de coisa que uma máquina não consegue fazer, porque é uma característica que foge do campo do raciocínio e da inteligência. Outra coisa, executar uma pesquisa e criar algo definitivamente novo, algo realmente inovador, não uma combinação de duas coisas velhas. Bom, esse talvez seja um assunto que eu tenho que explicar um pouco melhor, porque quando você vai estudar um pouco de inteligência artificial, você entende que nada mais, nada menos é do que uma junção de tudo que você forneceu para ela de conhecimento, né? Então, ela não está ali de fato gerando alguma coisa nova, ela está colocando ali uma probabilidade daquilo ser. Então, ela nunca está criando algo novo, ela só está pegando na base de conhecimento dela e colocando ali a palavra, a imagem, a voz que mais se adequa ao momento. Então, de fato, criar algo novo, como por exemplo descobrir um elemento químico, é muito improvável porque
não é algo que tem ali na base de conhecimento da inteligência artificial, de qualquer sistema inteligente que você esteja criando. E o mesmo vale aí para você, por exemplo, lá falar para provar um dos milhares de teoremas matemáticos que às vezes podem ser um pouco mais complexos de provar, que por alguma razão ainda não conseguiram ser provados por completo, como, sei lá, existem alguns problemas da matemática que quem resolver ganha até um prêmio, então esse tipo de problemas é até difícil que a inteligência artificial consiga resolver, porque exige um nível de abstração muito grande e às vezes exigem pensamentos novos, o que liga com o ponto acima, que era da inteligência artificial conseguir de fato estar criando coisas novas. Então, basicamente, coisas que não envolvem uma criatividade do zero e coisas que são relacionadas à emoção são campos que provavelmente a inteligência artificial vai ter um pouco mais de dificuldade para entrar e para de fato ali estar presente, mas de fato são máquinas que conseguem ser mais rápidas, algumas vezes mais assertivas do que o ser humano, só que para alguns cenários em específico, e especialmente cenários em que nunca foram experimentados, ou seja, alguém nunca teve experiência, os seres humanos acabam tendo um melhor desempenho do que uma máquina. Então, talvez essa seja aí uma grande diferença, outra grande diferença entre uma inteligência artificial e o raciocínio humano. A gente consegue se adaptar melhor a cenários que nunca foram vistos ou experimentados. E acho que com isso eu fecho aqui o segundo vídeo. Hoje a gente falou aí sobre o estado da arte da inteligência artificial e até onde dá para chegar, ou quais são os limites da inteligência artificial. E eu vejo vocês no próximo. Um abraço.